Que a paz de Cristo esteja com todos. Irmão Paulo Machado, canal Deixados para Trás. Essa mensagem que o Senhor me abriu hoje pela manhã, ela começa em Mateus capítulo 11. E eu quero que você abra a sua Bíblia e leia. Mateus capítulo 11, do versículo 28 ao 30. E está escrito assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa palavra está falando de um descanso para aquelas pessoas que estão se sentindo fracas, cansadas, oprimidas, enfim. E eu quero lhe mostrar aqui que existe 3 tipos de cansaços. Sendo que o primeiro, que eu vou mencionar aqui, você tem como trabalhar com ele. O segundo é esse socorro que o Senhor oferece aqui. E o terceiro é uma consequência dos 2 primeiros. Vamos lá, para você entender. Olha só, existe o cansaço físico, o cansaço emocional e o cansaço espiritual. E o fim deles é te levar a se afastar de Cristo, enfraquecer e perder a tua salvação. Veja bem, vamos começar pelo cansaço físico. Porque aqui, na verdade, quando nós lemos em Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30, o socorro que o Senhor está nos enviando não é o socorro físico, é o socorro para o emocional e o espiritual. Então muitos podem ler aqui e entender, puxa, é um socorro físico. O socorro físico você consegue tratar. Na verdade, eu vou te mostrar como tu consegue tratar ele. Veja bem, a necessidade de nós fazermos o nosso corpo descansar, ela é quase que urgente. Devido ao mundo globalizado, devido ao sistema capitalista do mundo, é mais do que comum que você vá sobrecarregar-se a ponto de seu corpo ficar extremamente cansado. Eu já fiz muito isso. Eu tenho certeza que você já fez também ou faz também muito disso. E você tem que tomar cuidado. Com esse tipo de cansaço físico, você consegue trabalhar. E o Senhor Jesus, ele sabe disso. E ele sabe que é necessário o descanso. Se você for ler em Marcos, capítulo 6, vamos lá, Marcos, capítulo 6, versículo 31 e 32, está escrito assim: E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco, em particular, para um lugar deserto. Aqui o Senhor Jesus, se você for ler esse capítulo, vai ver que o Senhor Jesus tinha enviado os discípulos, né, para pregar o evangelho, né? E quando eles retornaram, eles vieram até felizes, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se sujeitam a nós. Porém, o Senhor sabia que eles estavam muito tempo nessa função, e o Senhor dispensou um tempo para eles poderem descansar, para você ver a necessidade do cansaço físico. Veja bem, queridos, o cansaço físico, ele é o único que você consegue trabalhar 100%. Esse 100% você consegue trabalhar com ele. Se você notar, você vai ver que automaticamente tu começa a se sobrecarregar ao ponto, daqui a pouquinho, do teu corpo tá doente. Eu já fiz muito isso. E confesso a vocês que por vezes acaba acontecendo. Deixa eu lhe contar um procedimento que eu tive na vida. Às vezes é necessário, às vezes não é. No meu caso, era necessário. Veja bem, eu já falei aqui, vocês sabem no canal, que eu já fui professor. E na minha época de faculdade,
Como era faculdade particular, eu tinha que pagar, então eu trabalhava. E trabalhava durante o dia, pela parte da tarde eu dava aula e à noite ia para a faculdade. E sobrecarregou meu tempo, porque muitas vezes eu chegava em casa e eu tinha que estudar ainda e preparar as aulas para o dia seguinte. Então acontecia muitas vezes de eu dormir 4 horas por dia. Era um mal necessário? Sim, era um mal necessário, porque eu não tinha outra opção. Mas, qual foi a consequência disso? Veja bem, eu trabalhava como motorista de ônibus, como eu trabalho até hoje. Então, o que que acontece? Eu tenho por comum, comum não, por prática minha, isso minha, desde que eu comecei a trabalhar no transporte coletivo. Já faz 28 anos que eu estou no transporte coletivo. Eu não utilizo aquele espelho. Se você comumente pega ônibus, você vai ver que lá o motorista tem uns espelhos internos. Eu não uso aquele espelho do meio ali. É um procedimento que eu tenho. Então o que que acontece? Eu observava, naquele período que eu estava, enquanto eu estava trabalhando, que tinha algumas sinaleiras que elas eram mais demoradas, tipo assim, sinaleiras quatro tempos. Era mais demorado, demorava às vezes 1 minuto. E às vezes eu parava o ônibus na sinaleira, eu sabia que ninguém estava me olhando, e eu usava óculos de sol e eu fechava os olhos para poder descansar um pouco de tão cansado que eu estava. Você pode dizer, puxa, irmão Paulo, mas quanta responsabilidade se o senhor bater esse ônibus? É responsabilidade, né? Mas eu entendo que era um mal necessário, porque eu tinha, era o tempo que eu tinha para estudar, era a forma como eu tinha para mim poder adquirir uma graduação. E com a graça de Deus eu consegui me formar. Como eu já falei para vocês, eu fui professor durante 1 ano e meio. Mas tem momentos também na nossa vida que não tem essa necessidade. E já aconteceu comigo também isso. De ter essa necessidade. Por exemplo, na construção da minha casa aqui. Eu me sobrecarreguei tanto, nós construindo a nossa casa aqui, que chegou um momento que o meu corpo não aguentou mais. Eu me lembro que eu pedi para o meu pai e meu sogro vir continuar a construção aqui. Nós estávamos nós mesmos construindo e eu tive que ficar uns 2, 3 dias em casa com o corpo estafado. E não tinha aquela necessidade, aquele desespero, mas eu queria aprontar a casa rápida. Você também pode estar numa situação dessa, pode dizer, puxa, irmão Paulo, eu sobrecarreguei meu tempo. Eu quase não tenho tempo para nada. Esse tipo de cansaço, ele vai te causar, inclusive, doença. Pode te causar uma doença grave, pode causar problema de pressão, problema de circulação, né? Pode até te causar diabetes. Enfim, outros problemas. Esse primeiro cansaço, tu consegue trabalhar com ele. Então, não faça isso. Procure não sobrecarregar teu corpo tanto assim. Porém, o segundo tipo de cansaço, o emocional, esse é onde o Senhor oferece ajuda. E é necessário essa ajuda. Aí você vai ver que quando você chega no cansaço emocional, ele te afeta e te afeta bastante. Você pode estar numa situação assim, puxa, irmão Paulo, não bastasse o cansaço físico, ou de repente você pode até não estar com cansaço físico, mas o emocional seu já está no limite. Você dizer, puxa, irmão Paulo, eu estou passando por uma dificuldade na minha família, é os meus filhos, é o meu marido, é a minha esposa, é meus pais. Ou então você pode dizer, puxa, é no meu trabalho, puxa, eu não aguento mais, eu não sinto mais vontade de ir trabalhar. Isso é o cansaço emocional. E aqui eu faço uma vírgula, porque quando nós falamos de família, o cansaço físico, para você que é pai ou mãe de família, geralmente esse cansaço é com os filhos. E eu quero fazer uma vírgula aqui para algo que o Senhor me mostrou em relação a isso. Esse tipo de cansaço, o cansaço emocional, tem horas que você vai ter que ser um pouco mais drástico. Em que sentido, irmão Paulo? Eu te mostro na palavra de Deus. Olha só. Se você abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, do 1 ao 3, olha o que está escrito aqui. Efésios capítulo 6, do 1 ao 3, está escrito assim, ó. Vós, filhos,
Sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Quando se lê essa passagem aqui, muitos não dão atenção ao versículo 3. Eles leem o 2 e encerram por isso. Porque está dizendo no 2, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Qual é a promessa desse mandamento? Aí o versículo 10, ele diz qual é a promessa. Ele está dizendo assim, ó, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Esse é o mandamento de Deus. O que quer dizer então, irmão Paulo? Quer dizer que se os teus filhos não estiverem honrando isso, o tempo deles vai ser encurtado. E eu posso te dar inúmeros exemplos disso. Vai ser encurtado na terra. E Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele colherá. E a palavra de Deus, ela não é tardia. Então, você, por exemplo, está com cansaço emocional em relação aos filhos. Puxa, irmão Paulo, eu passo por isso. Eu também passo. Eu passo por isso. Veja bem, eu tenho 4 filhos e, infelizmente, os 2 menores, né, que já estão na idade de adolescente, eu e minha esposa, nós estamos passando pela mesma fase que nós tivemos que passar com os 2 mais velhos. Aquela fase de questionar tudo, aquela fase do não, de não aceitar não, aquela fase da rebeldia. Só que tem um pequeno porém que o Senhor me ensinou nessa manhã, e Ele fez questão de me mostrar. Deixa eu te mostrar o que o Senhor está falando. O Senhor está dizendo assim, ó, olha, aqui está o mandamento. Você está passando dificuldade com seus filhos, isso se chama rebeldia. Tá difícil tratar? Quer que eu trate? Eu vou tratar. E em que momento eu vou tratar? A partir do momento que é necessário o juízo. Então, você não fique apreensivo se você disser assim, olha Deus, eu vou te entregar porque eu não consigo mais controlar. Muitas vezes a gente pode pensar, o Senhor, o resultado não foi o que eu esperava. O resultado final sempre é a salvação. Mas é também a necessidade de juízo. Qual é o juízo, irmão Paulo? O juízo com permissão de Deus. O apóstolo Paulo já fez muito isso. Eu vou te mostrar como o apóstolo Paulo teve que tomar essas atitudes de juízo. Olha lá, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19 ao 20. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19 a 20. Olha aqui o juízo que o apóstolo Paulo teve que botar. Ele dizendo assim, ó, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Olha o juízo com o aval de Deus aqui. Você vai dizer, irmão Paulo, vou entregar meus filhos a Satanás. Calma que tu vai entender o que eu estou falando. Estou dizendo que o apóstolo Paulo aqui, com certeza, ele tomou essa atitude aqui, porque esse Himeneu e Alexandre aqui passaram dos limites, estavam já além do que o apóstolo Paulo podia fazer para resolver. Olha só, não toma só esse versículo aqui que você vai entender errado. Vai lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 6 ao 12. Atos dos Apóstolos, versículo 13. Vai lá, do 6 ao 12. Olha o que está escrito. E havendo atravessado a ilha de Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse,
Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis agora, pois agora, contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem o guiasse pela mão. Olha o juízo de novo aqui. O que aconteceu aqui? O apóstolo Paulo estava pregando a palavra, e aí o procônsul, que era um romano, porque os procônsulos eles eram romanos, começou a ouvir Paulo e ficou interessante a pregação, e ele abriu o ouvido. Puxa, eu quero ouvir mais o que tu está falando. E aí esse Elimas ficou do lado do procônsul dizendo, não, sai daqui, não ouve nada esse homem, não, é besteira, mentira que ele está falando. Aí Paulo, cheio do Espírito Santo, olha para ele, filho do diabo, já que tu tá assim, olha o juízo para ti, tu vai ficar cego por algum tempo, não foi para a vida toda, ele diz, por algum tempo. Leia para te ver, vai ficar cego por algum tempo, e na mesma hora ele ficou cego. É um juízo com aval de Deus. Por que esse juízo? Porque a pessoa tá ali, tá blasfemando, tá falando besteira, tá perturbando, não tá obedecendo, aí o juízo tem que vir. Olha só, 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5. Versículo 4 e 5. Olha o que está escrito. Em nome do Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Aqui o apóstolo Paulo está falando a respeito de um homem que ele mantinha relações sexuais com a própria madrasta, e a igreja de Corinto tinha aceitado isso. E aí o apóstolo Paulo diz, olha, deixa eu dar uma orientação para vocês, entreguem esse para Satanás, para a destruição do corpo dele, para que o espírito seja salvo. Ou seja, ele está fazendo uma coisa tão abominável, nem entre os pagãos existe isso, ele está fazendo isso. Deixa Satanás tocar na vida dele sim. Deixa Satanás tocar na vida dele sim. Então, quando nós lemos essa parte que o Senhor está mostrando aqui de filhos desobedientes, em que sentido o Senhor quer que aconteça? Quer que aconteça o seguinte, filhos têm que obedecer. Se você for olhar, você vai ver que não existe negociata quando se trata de filhos. Você lê todas as passagens que fala dos filhos, está dizendo, filho, obedecer a vossos pais, não tem negociata. Deus não negocia isso. Não é como, por exemplo, marido e mulher que há condições. Eu já vou chegar ali naquele ponto, mas para marido e mulher há condições, agora para filho não há. Não está dito assim, obedeça os seus pais só se seus pais foram cristãos. Obedeça ao seu pai só se seu pai for um pastor. Obedeça a sua mãe só se sua mãe for ministra. Não. Filhos, obedeça os seus pais. Não interessa quem é o teu pai, obedeça o pai e mãe. Então tá difícil, você tá cansado emocionalmente. A minha esposa, eu vejo que muitas vezes ela tá tão cansada emocionalmente em relação aos filhos que ela chega e diz, a vontade que eu tenho é de pegar um avião e sumir. Porque cansa, irmãos. Pode ter certeza. Emocionalmente fica cansado. Eu já passei por essa fase e estou entrando na outra. Eu sei o que é isso. E eu sei que muitas vezes, meus irmãos também, nós promovemos isso para com nossos pais. Talvez não tão intensamente, mas nós já promovemos. E se você for analisar, você vai ver que você também já deu dor de cabeça pelo seu pai e sua mãe. Mas não há negociata para isso. Porém, o cansaço emocional, quando se trata de marido e mulher, também tem na palavra de Deus a respeito disso. Aí você vai dizer, puxa, irmão Paulo, olha, o meu cansaço emocional é com o meu marido. Puxa, eu já não aguento mais, estou entregando as pontas. Irmão Paulo, é com a minha esposa. Já estou entregando as pontas. 1 Coríntios capítulo 7 fala só sobre casamento. Leia ali que você vai ver, está toda a orientação ali. Só para você ter uma ideia, como não é diferente em relação a filhos, que ele dá condições para marido e mulher ali. Leia capítulo 7, eu não vou entrar ali, mas se você está cansado emocionalmente em relação a casamento, a primeira coisa
A primeira coisa que tem, está escrito bem claro a respeito disso, quando se trata de marido e mulher. Está dizendo assim, ó. Aquilo que Deus uniu, o homem não deve separar. Esse é o primeiro detalhe. Já o primeiro detalhe. Segundo, você olha a primeira carta de Pedro, capítulo 3, para você ver como tem solução. Tem solução. Por exemplo, eu sou esposa, mas meu marido não aguenta mais. Aí você vai ler a primeira carta de Pedro, capítulo 3, está dizendo assim, ó. O apóstolo Pedro sendo usado pelo Espírito Santo, dizendo assim, ó. Que a esposa tem o poder de ganhar o marido até mesmo sem palavras, só com a sua boa atitude. Lá em Provérbios, capítulo 14, se eu não me engano, versículo 1, está escrito assim, ó, que a mulher sábia ele edifica a sua casa, porém a tola derruba com as próprias mãos. Em relação ao marido, em relação à esposa, também tem. Está dizendo assim, o próprio apóstolo Pedro falou assim, ó, marido, amai as vossas esposas e não vos irritais contra ela. Então, muitas vezes, quando o marido fica quieto, a esposa tá brava, fica quieta, meu pai é um frouxo, meu marido é um frouxo. Não é. Eu tomo essa atitude aqui em casa. Não é porque é frouxo, mas sabe que a pessoa tá irritada, a pessoa tá ali. Aí vai pegar tudo que a pessoa quer que venha bater boca. Eu não faço isso, porque eu já sei, eu passei. Irmãos, eu fui criado numa família, e meu pai e minha mãe, eles estão juntos até hoje. Mas eu e os meus irmãos, a gente viu muita discussão do meu pai e da minha mãe, em que um erguia a voz pro outro, e a gente até por vezes ficava revoltado com isso. E depois que eu vim para o Evangelho, eu entendi pela palavra de Deus que cessando o fogo, cessa a contenda. Ou seja, se uma das partes está revoltada e a outra não, eu não vou arranjar briga, a briga não acontece. Então, o teu cansaço emocional, quando se trata da tua família, está incluído nisso que eu já falei até agora, você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda. Irmão Paulo, não é em relação à família, mas é os meus pais. Puxa, meus pais, tá demais a coisa, eu tenho passado dificuldade. Você é filho? Você é filha? Não interessa a idade que você tem. Você ainda tem que cumprir aquilo que diz em relação a pais e filhos. Mas tem solução também. Tem solução também. Olha só, deixa eu dizer uma palavra que vai te direcionar mais. É Filipenses, capítulo 6, versículo 1. Filipenses capítulo 4, 4, versículo 1, 6 e 7. Está escrito assim, ó. Não estejais inquietos por coisa alguma, ou seja, ansioso, perturbado, não é para estar assim. Aí ele está dizendo assim, ó, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Viu? Ele está dizendo até aqui a necessidade de paz, de calma, tranquilidade. A promessa está dizendo isso. Puxa, tá inquieto, tá demais a coisa. Ele está dizendo, não fique inquieto. Dobra o teu joelho e vai orar e seja tudo isso apresentado diante de Deus. Aí ele dá uma promessa. Qual é a promessa? Ele diz, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ou seja, tu não vai se desviar, não vai enfraquecer. Você entendeu? É importante que você tome esses procedimentos por causa de uma advertência que está na palavra de Deus, Provérbios, capítulo 24. Provérbios, capítulo 24. Está escrito assim, ó. Provérbios 24, versículo 10. Está escrito assim, ó. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Se tu estiver fraco, enfraquecido, se estiver fragilizado emocionalmente
e até no corpo físico, no dia da angústia, no dia que pesa mais ainda a coisa, tua força vai ser pequena, tu não vai resistir. Então, eu não tenho como falar uma palavra diferente disso, a não ser o que o Senhor abriu para mim. Olha só, versículo Isaías, capítulo 40. Isaías 40, versículo 28 a 31. Olha o que está escrito. Isaías 40, 28 a 31. Está escrito assim, ó. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É insondável o seu entendimento. Olha só a importância do descanso. Até Deus está mostrando aqui. Eu não me canso. Eu não me fadigo. Por que vocês têm que se cansar e se fadigar? Aí ele está dizendo assim, ó, versículo 29. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Olha a promessa de Deus de novo para o socorro que ele prometeu lá em Mateus capítulo 11. Olha o socorro de novo aqui, ó, para o cansaço. Mas e por que então desse cansaço e como resolver, irmão Paulo? Tu vai resolver porque é importantíssimo, porque quando chega no cansaço espiritual, tu não tem mais vontade de ler a Bíblia, tu não tem mais vontade de orar, tu não tem vontade de ir na igreja, ou tu até pode ir, mas tu tá no stand-by, sabe? Tu tá indo mecanicamente. Tanto fez, tanto faz. E por vezes tu acaba até se afastando de tudo isso. Acaba aceitando as influências malignas e tu vai começar a concordar com esses sussurros malignos e tu vai dizer, puxa, não era bem assim, eu posso viver do jeito que eu tô, na verdade eu tô perdendo a oportunidade, tá todo mundo aí usufruindo, viajando, conquistando, comprando, vendendo e não acontece nada e eu aqui orando, buscando, lendo a Bíblia, enfim, e não consigo nada, enquanto que os outros aí nem tão ligados, nem vão na igreja, conseguem sucesso, conseguem isso, conseguem aquilo. É isso que vai acabar acontecendo com a tua vida. E aí, quando tu menos esperar, a tua vida é ceifada, e aí depois não tem volta, irmão. Não tem volta. Porque é tudo que o inimigo quer. Irmão Paulo, eu tenho que resolver. Eu tô com o cansaço físico e tô com o cansaço emocional. E já tô no cansaço espiritual. Mateus capítulo 6, versículo 6. É assim que se espera no Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 6. É assim que se espera no Senhor. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. É assim que se espera no Senhor. Não é sentado de pata para cima, não. É aqui, ó. Tu tem que investir e mais ainda no teu momento particular com Deus. Tem que investir muito mais, irmãos. Eu tenho um procedimento que o Senhor me ensinou de todas as madrugadas estar aqui na sala da minha casa orando de joelho. Às 3, às vezes 2:30 da madrugada já estou aqui, 3 horas da madrugada, 4, às vezes mais tardar 5 horas da madrugada. Esse procedimento todo dia. Por vezes pode acontecer de não vir, geralmente no final de semana, mas durante a semana principalmente, todo dia. E o Senhor me ensinou que se eu não mantiver assim, uma das consequências de tu diminuir teu período de oração é que tu vai cair em depressão. Então, se tu já diminuiu esse momento particular teu, não estou dizendo o momento de ir na igreja ou de participar de um culto ou de
de um seminário, estou falando do momento particular teu. Se tu diminui isso, vai te preparando, tu vai cair em depressão. Lucas capítulo 18, olha o que está escrito. Lucas capítulo 18. Do versículo 1 ao 8, está escrito assim, ó. E contou-lhe uma parábola sobre o dever de orar sempre. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo. O dever de orar sempre e nunca desfalecer. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Olha só o que ele está dizendo aqui. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite. Ou seja, intensamente, não é, Deus vai fazer justiça àqueles que clamam um dia assim, outro não, dali uma semana de novo. Não, que clamam a ele dia e noite. Perseveraram em oração. Aí ele está dizendo assim, ó, versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Olha só, irmãos. Vocês estão vendo o que é esperar no Senhor? Então, quando o Senhor oferece aquele socorro, de Mateus capítulo 11, do 28 ao 30, é o socorro para o cansaço emocional. Então, o cansaço físico, tu consegue trabalhar com ele, mas o cansaço emocional vai chegar um momento que você não vai aguentar mais. E é essa hora que você precisa de socorro. Porque senão você vai entrar no cansaço espiritual. E o inimigo sabe o que vai acontecer com você. Quer ver um cansaço emocional? É quando você quer uma bênção e ela não chega. Por exemplo, você quer receber alguma coisa da parte de Deus. Pode ser um bem, pode ser um emprego, pode ser um trabalho, pode ser, enfim. E demora a vir, e você está ali, mas tá demorando. Aí o que acaba acontecendo? Emocionalmente você cansa. E aí cansa, aí diz, não vem, e aí você desiste. Aí eu te faço uma pergunta, vai acontecer alguma coisa? Você vai receber aquilo que tanto você queria? Não vai. A palavra de Deus já diz que se tu desiste, tu não recebe. Mas por quê? Porque você cansou emocionalmente. Cansou, desistiu, não perseverou. A palavra de Deus diz que tem que perseverar, mas você não persevera, aí você perde. Aí não adianta. Aí você vai acumulando frustração em cima de frustração. Aí daqui a pouquinho você está dizendo, não resolve essa questão, essa coisa de ficar orando e pedindo e acontecendo. E aí você vai acabar olhando para os outros. Aí você vai ver o ímpio lá, né? Que não busca, não ora, não se consagra, é até de outra religião e consegue as coisas e você não. Mas você não é capaz de meditar na palavra e saber que quando você está andando com o Senhor, tem um adversário que é contra você e que vai batalhar para você não conseguir vitória. E aí? Você vai deixar por isso mesmo? É assim? Vai querer se comparar ao ímpio lá? Tudo bem. Se você ir, pode ser até que você tenha o sucesso que você queira, mas tem um preço depois. Tem um preço depois. E aqueles que já foram arrebatados no inferno diz que está cheinho lá. Que trocariam tudo que adquiriram lá para voltar de novo aqui e se arrepender, porque não valeu a pena. Não valeu a pena. Portanto, meu querido, se você está cansado e precisa de socorro, aqui está a palavra mostrando o socorro que o Senhor está te enviando. E como adquirir esse socorro. E é necessário você adquirir esse socorro por causa do cansaço. Amém? Que essa palavra sirva para você, para se animar, para você saber uma direção e sair desse estado que você entrou ou que está entrando. Porque o Senhor não quer isso para você. Amém? Desculpa se apareceu algum barulho ao fundo aqui. Na gravação eu vou tentar tirar.
Mas compartilhe essa mensagem e que Deus abençoe em nome de Jesus.